Meus queridos, tudo bem? Mais uma vez estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Estamos neste trimestre estudando a nossa revista que traz o título O Tabernáculo, símbolo da obra redentora de Cristo. A nossa lição é a lição de número 8, certo? É a lição de número 8. Ela vai nos falar sobre ela vai nos trazer o título Lugar Santíssimo. A lição de número 8 do dia 26 de maio de 2019 é o segundo trimestre de 2019, a classe de adultos. Muito bem. Mais uma vez o meu nome, sou seu irmão em Cristo, Alba Edson Gomes Livramento, mais conhecido como Irmão Edson, com esse nome que você vai nos encontrar aí no nosso canal no YouTube. Peço a sua compreensão, colaboração, gentileza e amor. E inscreva no nosso canal. Faça esta obra, faça a obra de um evangelista. Você fazendo assim, você vai estar alimentando vidas na obra de Deus. Tá certo, amados? O texto áureo da nossa lição vai nos dizer o seguinte: mas, depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos. Hebreus, capítulo de número 9 e o versículo 3. A verdade prática nos diz: pelo sangue de Jesus Cristo, o véu da separação foi rasgado, e hoje temos liberdade e confiança para entrar no trono da graça de Deus. Amém, amados? Estamos aí, um contraste entre o nosso texto áureo, que eu costumo chamar de versículo-chave, e o tá, com a nossa verdade prática. Quando o nosso versículo-chave está dizendo que existia um véu que fazia separação de dois lugares, o lugar santo do lugar santo do santo. E nós, semana passada, estudamos o lugar santo, e nesta semana nós vamos estar estudando o lugar santo do santo, que é mais conhecido como lugar santíssimo. E aí vem a verdade prática, nos diz que pelo sangue de Jesus Cristo, este véu se rasgou. Esse véu, ele abriu, ele foi... É como se tivesse uma tapagem, então foi aberto essa tapagem, e agora não há mais uma divisão, uma separação. E todos na atualidade, né, têm liberdade de entrar neste lugar que outrora era proibido, você não poderia entrar. Tá bom? Pela graça de Deus, somos livres para entrar no lugar santo dos santos, ou no santíssimo lugar. Nós já explicamos um pouco isso nas lições anteriores, em especial na lição passada, do dia 19. Mas na lição de hoje, nós vamos estar aprofundando um pouco mais sobre o lugar santo do santo, ou lugar santíssimo. E ao longo da nossa lição, nós vamos estar explicando esse processo, tá bom? Nós temos aqui a nossa leitura bíblica em classe, se está pautada no livro do Êxodo, no capítulo de número 26, versículo 31 ao 35, no livro de Hebreus, no capítulo 9, do versículo 1 ao 5, e no livro de Mateus, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 27 e o versículo 51. Não vou estar lendo para ganharmos tempo, na medida do possível e necessário for, nós voltamos aos versículos, ou alguns versículos da leitura bíblica, e assim fazemos a explicação ou explanação daquele versículo. Aconselho que, se você não leu, faça isso agora, né? Dá uma pausa no seu vídeo e faça
essa leitura porque ela é de bastante entendimento para a nossa videoaula. Tá bom, amados? Vamos adiante. Tá? Nós aqui temos 3 objetivos específicos, e os objetivos específicos nada mais é do que os tópicos da nossa lição. O nosso primeiro objetivo específico é destacar o véu do lugar santo, ou do lugar santíssimo. Nós vamos estar falando a diferença e destacar o véu do lugar santo do lugar santíssimo. É bom que os amados lembram que na semana passada nós falamos de 2 véus. Falamos do véu do lugar santíssimo, do lugar santo, e falamos também do véu do lugar santíssimo. Damos uma palhinha sobre o véu do lugar santíssimo. E nessa lição, especificamente, nós vamos falar do véu do lugar santíssimo. Tá bom? Nós vamos mostrar o propósito do véu interior. O véu, qual era o véu interior? O véu que fazia a separação do lugar santíssimo. E nós vamos salientar como era o lugar santo. Nós vamos mostrar, explicando de uma forma bastante objetiva, clara, essas diferenças, né, desses 2 lugares. Tá bom, amados? Vamos adiante. A introdução da nossa lição vai nos dizer o seguinte: o lugar santíssimo era o local mais reservado do tabernáculo. Era o lugar mais reservado do tabernáculo. Ele representa a plenitude da presença de Deus que habitava entre o povo de Israel. Tá bom? Então, nós estamos aqui continuando a leitura. Por isso, nesta lição, estudaremos a posição do véu no lugar santíssimo, o propósito deste véu e da dimensão do lugar santíssimo, bem como a sua relação com a obra expiatória, a obra expiatória de nosso Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De fato, é uma lição que edifica a nossa vida. Tá bom? Então nós temos aqui, nesta imagem, nós já passamos por todas essas fases. Aqui não está mostrando, mas aqui nós temos uma entrada aqui. Se vocês observarem, nós temos uma coluna, aqui outra coluna, ou seja, são 3 colunas de cada lado, tá? E as 4 colunas no meio, né? E com as entradas que nós falamos, tá bom? Então nós já passamos por essa fase, já falamos sobre o altar de holocausto, falamos sobre a bacia, falamos sobre as cortinas, né, externas, essas cortinas, falamos sobre o lugar santo, né, aqui dentro, e aqui para dentro tem uma divisão. Nós vamos estar mostrando um outro slide, né? Aqui tem uma outra divisão que é o lugar santíssimo. É desse lugar que nós vamos estar falando nesta lição, tá bom? Então, como fala aqui na nossa introdução, que o lugar santíssimo era o local mais reservado do tabernáculo, o lugar mais reservado. Por que reservado? Porque era o lugar onde ficava a presença de Deus, né? Onde Deus descia, a sua presença comunicava com o sacerdote, o sumo sacerdote, e assim todo o arraial, ou seja, toda a tenda, né, toda a tenda, todo o tabernáculo era cheio da glória de Deus. Os arraiais ficavam em volta, né? Nós já estudamos no semestre passado sobre aqui esses arraiais aqui, onde ficava, né, do lado norte, do lado sul, do lado oeste e do lado leste, né, onde moravam, e o povo entrava para glorificar a Deus. Então aqui Deus viria e falava com o povo de Israel, tá bom? Então o lugar santo era o lugar. Esse lugar santo era o lugar mais reservado do tabernáculo. De todo o tabernáculo, este era o lugar mais reservado. Por quê? Porque aqui estava a presença de Deus. Tá? Vamos estar falando na sequência desta videoaula. Primeiro tópico, o véu do lugar santíssimo. Tá?
Então nós temos aqui 3 subtópicos. Nós vamos falar sobre o véu como barreira ao livre acesso à presença de Deus. O véu como barreira ao livre acesso. Então o véu era uma barreira. Então nós vamos estar falando sobre isso. Vamos estar falando o véu tinha um bordado especial com a figura de querubins. Vamos estar mostrando por que estas figuras de querubins. E o véu e o traçado de seus fios, né? Nós vamos estar falando também o traçado dos seus fios, o que representava isso, tá bom? Vamos adiante. O véu como barreira ao livre acesso à presença de Deus. O véu era uma cortina feita de linho fino branco, entretecido com fios de cores azul, púrpura e carmesim. Olha, cores azul, púrpura e carmesim, além do branco, né? Tem aqui o branco, são 4 cores. Já falamos em outras lições que representa essas cores, mas aqui nesta lição também nós vamos estar falando novamente sobre a representação dessas cores. Fique atento, assista esta videoaula até o fim e você vai mais uma vez entender a representação destas cores para o povo de Israel, para o tabernáculo e para a obra de Deus, para a representação das coisas de Deus hoje, né? Essas 3 cores, o branco, o azul, a púrpura e o carmesim. Tudo bem, amados? Vamos adiante. O propósito deste véu era separar o lugar santíssimo, no qual estava a Arca da Aliança. Então a Arca da Aliança estava no lugar santíssimo. O lugar santo é a Arca da Aliança do lugar santo. Então fazer uma separação do lugar santo e o lugar santíssimo. Então eram 2 lugares. Você que às vezes não tem acompanhado as nossas aulas, preste atenção, se puder, dá uma pausa e dá uma olhada na aula anterior, a aula de número 7. Você vai entender o que nós estamos falando. Existiam 2 lugares, nós vamos falar ainda nesta aula. No próximo slide já vamos estar falando desse lugar, do lugar santo, né? Falamos a semana passada. E agora nós estamos falando do lugar santíssimo. Tá? Vamos mostrar o que é isso. No lugar santíssimo só podia entrar o sumo sacerdote. E somente uma vez ao ano, no dia da expiação. Somente uma vez que ele podia entrar. O israelita comum não podia entrar neste lugar. E o que demonstra que o véu era uma barreira para o homem comum. Então o véu era uma barreira para o homem comum. O comum. Que era o homem comum? Aquele que não tinha nenhum ministério, não tinha nenhum cargo na congregação, o pecador, digamos assim, do dia a dia, né? Aquele que não tinha nenhum motivo para entrar no lugar santo, para Israel, né? Para a lei, para a época da lei, para lá no tabernáculo de Moisés, não tinha nenhum motivo. O Senhor Jesus, ele quebrou esse paradigma e nós explicamos, mas vamos explicar nesta lição o que é como que hoje você pode ter esse acesso, tá bom? Então esse acesso foi como que é feito hoje em dia. Podemos entrar no lugar santo? Não podemos? Qual a barreira que isso pode impedir? Existe algum impedimento que eu não consiga entrar no lugar santo? E ainda existe o lugar santo do lugar santíssimo? Nesta aula você vai estar aprendendo a respeito disso, tá bom? Vamos adiante. O propósito do véu interior. Então nós temos aqui nesta imagem, nós podemos ver aqui, ó, nós podemos ver uma dimensão, um comprimento, uma largura e uma altura. Nesta primeiro compartimento aqui está o lugar santo. E aqui no segundo compartimento, aqui tem um véu, é deste véu que nós estamos falando hoje. Semana passada nós falamos deste véu e aqui do lugar santo.
Hoje nós vamos falar deste véu, é este véu que está falando aqui, ó, de separação. Então, nós vamos falar deste véu e aqui dentro, além do véu, aqui dentro, nós vamos falar daqui dentro, porque qualquer pessoa não podia entrar aqui dentro, e só o sumo sacerdote. Então é deste lugar que nós vamos estar falando nesta videoaula. Nós estamos falando nesta videoaula. Muito bem. Aqui nós temos o seguinte: Jesus ministrou intercessoriamente, ou ministrou intercessoriamente por nós, por meio do seu sangue. Por meio do seu sangue no lugar santíssimo, rasgando o véu da separação. Então, conforme eu falei aqui nesta imagem, né, aqui nesta imagem nós temos aqui este véu, né, este véu. Nós temos este véu. Este véu é este véu aqui, ó. É este véu. Este véu aqui, ó. Então, este véu foi rasgado de cima a baixo. Quando isso aconteceu? Na cruz, né? A divisão, que é esta separação que tinha lá no Antigo Testamento, representando aqui simbologicamente, né, o sacrifício da cruz. Ele foi rasgado de alto a baixo, de cima para baixo. E aí o que acontece, irmão Edson? E qual o significado disso? O significado disso é que não há mais esta barreira, esta separação do lugar santíssimo do lugar santo. Ou seja, você pode ter acesso ao lugar santo. Eu posso ter acesso ao lugar santo. Qualquer pessoa pode ter acesso ao lugar santíssimo. Como? Consagrando a nossa vida a Cristo. Quando nós nos arrependemos, pedimos perdão a Cristo, aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós temos direito ao acesso ao Pai, a falar direto com o Pai, a ter intimidade direto com o Pai, porque Jesus, ele foi esse intercessor, ele foi este meio que me levou, que me deu esse direito de ter acesso ao lugar santíssimo. Tá bom? Vamos adiante. Aqui nós já falamos, a ministração de Cristo foi em favor de todo o mundo, e não apenas rasgando o véu da separação por uma parcela especial ou etnia da sociedade. Ou seja, não foi por alguns que Jesus fez isso. Jesus não fez isso por alguma etnia da sociedade, alguém branco, alguém pardo, preto, rico, pobre, judeu, gentil. Não foi. Ele não escolheu nenhuma raça, nenhuma tribo, nenhuma língua, ninguém. Ele só pediu para que todo aquele que crê nele, né, que crê e confessar que ele é o Cristo, é o Filho de Deus, e que foi ele que morreu na cruz para dar direito a esse acesso, né? Aquele que confessar que ele é o Cristo, então esse tem esse direito, tá bom? Aqui nós temos aqui nesta imagem, tá bom? Aqui nós temos aqui, voltando um pouquinho aqui, olha, nós temos aqui o que nós estamos falando. Aqui nós temos aquele véu que nós falamos, está aqui este aqui, ó. Então aqui é o lugar santo. Falamos na semana passada. Falamos também dessas 3 peças e falamos que esta peça, hoje ela está no céu, diante de Deus. O incensário, tá? O incensário, as nossas orações agora vai direto para cá, para o incensário que está à destra de Deus. Jesus Cristo é o nosso intercessor. Então esse incensário representando aqui Cristo está aqui à destra de Deus. Então nós estamos falando hoje deste acesso aqui, ó, do lugar santíssimo, tá bom? Deste lugar. Então este lugar, né, este lugar aqui está a arca de Deus, onde o acesso
ao Pai. Deus, aqui a arca representando a sua presença, né? Então nós podemos entrar aqui, entrar aqui, não precisa passar por nenhum processo mais aqui, e ir direto aqui falar com Deus, tá? Você pode fazer isso, tá bom, amados? Vamos adiante. Segundo subtópico, o véu tinha um bordado especial com a figura de querubins, tá? Deus ordenara que se bordasse no véu à mão as figuras de querubins, Uma pergunta relevante cabe aqui. Qual a razão desses querubins serem bordados no véu? Qual a razão? Vamos ver isso? Pois é. A Bíblia registra a história da rebelião de um querubim presunçoso e orgulhoso que desejava ser igual a Deus. Mas ele foi expulso para sempre da presença do Altíssimo. Essa referência você vai encontrar no livro de Ezequiel, no capítulo 28, versículo 14. O nome deste querubim hoje é Satanás. Tá? Irmão, o senhor está falando que Satanás ministrava diante de Deus? Sim, ele era um anjo de luz. E a sua rebelião foi que trouxe o nome de Satanás. O anjo de luz, luz e fé. Lucifer, hoje, Lucifer. Ele é um anjo que ele ministrava diante de Deus e ele rebelou contra Deus, querendo ser igual a Deus. E Deus não permite que ninguém possa ser igual a ele, presunçoso, né? Igual ao inimigo, presunçoso, orgulhoso, tá? O anjo que rebelou-se contra Deus e também levou com ele uma parte dos seres angelicais. Então, quando ele foi expulso do céu, ele trouxe todos aqueles que estavam a favor dele, né? O reino, a Bíblia diz que nenhum reino dividido ele subsiste. Pois é, lá no céu existe apenas um reino. O reino de Deus, quem manda é Deus. Não pode ter um outro mandatário no reino de Deus. Então, na medida que Satanás ele rebeliou contra Deus, o que acontece? Existia lá alguns seres angelicais que creram na ideologia satânica, né? Na ideologia satânica, nos seus argumentos, e por esse motivo eles foram expulsos do céu. Tá bom, amados? As figuras dos querubins bordadas no véu lembra o quê? Lembra que eu falei aqui no início? Lembra ao homem que o trono de Deus está cercado desses seres angelicais, refletindo a santidade do Altíssimo. Também foram esculpidos sobre o propiciatório com asas voltadas para a Arca da Aliança, com o objetivo de quê? De proteger. Louvado seja o nome do Senhor. Êxodo capítulo 25, versículo 18. Então, qual era o objetivo aqui? Representando a presença de Deus, dando o objetivo, com o objetivo de proteção. Então aqui está a arca, né, com os dois querubins voltados para a tampa da arca, na qual aqui dentro estava a presença de Deus, os querubins representando aqui o anjo de Deus, dando proteção. Então você, né, confiando neste Deus, nós temos esta proteção do Deus Altíssimo. O inimigo, Satanás, que rebelou contra Deus, ele não pode contra a minha vida, porque eu estou coberto com as asas dos querubins, né? Do anjo de Deus, mandado por Deus, a serviço de Deus, para proteger o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos protegidos por Deus. Satanás não pode nos atingir, porque Deus é que nos protege. Tá bom, amados? Vamos adiante. O véu e o trançado dos fios. Trançado de seus fios. O que é isso? Para nós, o tabernáculo e seus móveis
né, e seus móveis sagrados, tipificava o Senhor Jesus. Logo, podemos destacar o seguinte: os tecidos que constituem o véu, que demonstra o lugar santo do lugar santíssimo, o lugar santo e o santíssimo, é símbolo do caráter santo e pleno de nosso Senhor. Então, o traçado e os fios representando aqui o caráter pleno de Deus. O caráter pleno. Muito bem. Aqui, amados irmãos, nesta imagem, eu trouxe aqui esta imagem mais uma vez, né, mostrando aqui para os irmãos, quando a nossa lição diz que este véu, estas cores, representa, e mais na frente nós vamos explicar, representa todo um processo, né, por toda a humanidade. Então nós estamos falando das cores, né, do traçado dos fios. As cores, estas cores, ela tinha um objetivo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver aqui, ó. Então nós vamos voltar nesse slide aqui para mostrar as cores, para falar sobre as cores, né? Logo mais nós vamos estar voltando aqui para a gente estar falando sobre as cores. Olha, diz assim, ó, logo podemos destacar o seguinte: os tecidos que constituíam o véu, que demonstrava o lugar santo e o santíssimo, é símbolo do caráter pleno de nosso Senhor. Então isso aqui representa um símbolo do caráter pleno de nosso Senhor. Vamos já explicar esta circunferência, né? Em outra aula eu já expliquei, mas aqui nós vamos estar falando sobre essa circunferência, vamos estar falando sobre o azul, a púrpura, o branco e o carmesim, o que representa cada cor, né? Nós vamos estar falando já sobre isso aqui. Já nós voltamos nesse slide, tá bom? Vamos adiante. O propósito do véu interior. O que é isso? Vamos lá. Temos também 3 subtópicos. O véu era um símbolo da presença de Deus no lugar santíssimo. O véu, um imperativo ao acesso à presença de Deus. E o véu indicava o caminho à presença de Deus. Tá? Vamos adiante. Ninguém podia ver a Deus e continuar vivo. Isso está no livro do Êxodo, no capítulo 33, versículo de número 20, quando Moisés queria ver Deus, tá? E Deus fala para Moisés que ele iria passar e ele viria ele pelas costas. Pode consultar lá se tiver preferência, se prefere ler todo o capítulo de número 33. Você vai entender. Mas os homens podiam ver o véu que indicava a presença divina no outro lado. Indicava a presença divina no outro lado, né? E nós sabemos que lá tinha a arca da aliança. Em Hebreus, o véu tipifica a carne de Cristo, que encobria a presença divina em seu corpo. Timóteo, no capítulo de número 6, versículo 16, 1 Timóteo, e no livro de João, capítulo 1, versículo de número 18, capítulo 14, versículo 9, e Colossenses, no capítulo 1, e o versículo 15 e 16. Vamos estar lendo Colossenses, aqui, amados, olha, onde diz, em Colossenses, capítulo 1, versículo 15 ao 16, vamos ler capítulo 15, versículo 15 e versículo 16, o qual é imagem de Deus, invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criados todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Tá bom, amados? Então, olha,
aqui o que diz em Colossenses no capítulo 16 está dizendo o seguinte, que todas as coisas foram criadas no céu, todas as coisas que existem no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tudo foi criado. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Então, tudo só pode acontecer na minha vida, na tua vida, se Deus permitir. Olha, se Cristo, que está diante de Deus, permitir que isso venha a acontecer. Caso contrário, não é possível. Mas nós precisamos fechar a guarda. Como que fechamos a guarda? Obedecendo a sua palavra e sendo fiéis a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo subtópico, o véu, impeditivo ao acesso à presença de Deus. Levítico capítulo 16, versículo 2 e Hebreus capítulo 9, versículo 8. Olha, a separação que o véu interior fazia dos dois lugares sagrados, o lugar santo e o lugar santíssimo, demarcava também os lugares de atuação dos sacerdotes. No lugar santo era permitido a entrada dos sacerdotes comuns. No lugar santíssimo, a do sumo sacerdote. Então aqui, nós vemos aqui, nesta imagem, na qual aqui, daqui até esta coluna, desta coluna, nesta coluna, nesse espaço, nós temos aqui o lugar santo que nós estudamos a semana passada, e é desse lugar que está falando que aqui entrava os sacerdotes comuns, né? O sacerdote comum entrava aqui. O povo entrava, irmão? Não, o povo não. O povo ficava no pátio, ficava no átrio, né? O sacerdote entrava para oferecer sacrifício perante o povo, tá? Perante o povo. Então o sacerdote entrava aqui. Agora, aqui só passava deste véu para cá, para a presença de Deus, apenas o sumo sacerdote, como vimos anteriormente na leitura, e apenas uma vez por ano ele viria para cá para oferecer sacrifício por ele e pelo povo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, isto aqui é por isso que diz que este lugar era o lugar, né, mais reservado de todo o tabernáculo. Este lugar era o lugar mais reservado. Por quê? Porque aqui Deus desceria aqui e receberia do sacerdote a oferta, o sacrifício que era feito por ele e pelo povo. E a Bíblia diz que Deus enchia todo o tabernáculo da sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso, amados. Isso é interessantíssimo, importante nas nossas vidas. Tá? Vamos adiante. O véu indicava o caminho à presença de Deus. Olha, sabemos que o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo, não por mérito pessoal, nem pela formosura do véu, senão mediante o sangue da expiação. O sangue da expiação, porque ele tinha que levar sangue para fazer sacrifício, tá? Jesus Cristo, ele derramou o seu próprio sangue, e não foi sangue inocente, não foi sangue de bode, sangue de animal. O próprio sangue dele, por isso que ele abriu este espaço, ele concede esta oportunidade para nós entrarmos direto, porque o sangue dele foi que fez valer para este sacrifício verdadeiro. Por isso que é o verdadeiro sacrifício. E o outro não era verdadeiro, amados? Irmão, você deve perguntar. Não, era verdadeiro, mas o outro era provisório. O outro sacrifício, o sacrifício lá que era feito, que nós acabamos de explicar, era provisório. Não era um sacrifício definitivo. O sacrifício de Cristo foi definitivo. A única função dele era expiar o próprio pecado e o do povo. Lembra? Agora acabei de falar. Por isso, toda a orientação divina quanto à pureza do sumo sacerdote e de sua casa era rigorosa. Pois é, o sacerdote precisava estar rigorosamente puro,
purificado, rigorosamente limpo. Ele precisava estar rigorosamente dentro dos padrões espirituais da época para ministrar diante de Deus, no lugar mais sagrado e mais reservado do tabernáculo. Tá certo? Então o sacerdote tinha que estar totalmente limpo. Hoje, olha aqui, hoje a obra expiatória de Jesus é o único meio que temos para chegarmos à presença de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20, né, são essas referências. Graças ao nosso amado Senhor, já não há mais separação neste muro entre nós e Deus, pois Cristo é o perfeito mediador entre Deus e os homens. Tá bom? Então aqui, amados, né, hoje Jesus abriu este espaço, ele rasgou este véu, conforme falamos no primeiro subtópico. Ele abriu este véu. Não há mais esta separação, porque ele nos deu direito, através do seu sangue, a nós chegarmos à presença de Deus. Então, nós podemos ir direto à presença de Deus. Tá bom? Terceiro tópico da nossa lição: como era o lugar santíssimo? Como era o lugar santíssimo? Né? Aqui também 3 subtópicos. Vamos falar sobre o lugar santíssimo. Tinha o formato quadrado, né, ou quadrangular. O lugar continha apenas um mobiliário. E também o que podemos aprender por trono de Deus e a importância do lugar santo. Tá bom? Lugar santíssimo tinha o formato quadrado. Olha, o lugar era conhecido também como Santo dos Santos. Um lugar quadrangular ou quadrado, na forma de um cubo, né, que media 10 côvados de altura, 10 de largura e 10 côvados de comprimento. Ou seja, nós estamos falando deste lugar. Aqui nesta imagem nós estamos falando deste lugar. Então esta dimensão era a mesma dessa dimensão, que por sua vez também era a mesma medida daqui com esta medida. E a sua altura, puxando um corte aqui, a sua altura tinha também a mesma medida, né? 10 côvado. Tá bom? De acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, um côvado equivalia à medida de 2 palmos, ou ao tamanho de nosso antebraço, o equivalente, portanto, a 45 centímetros. Então você pode pegar a sua mão, abre ela assim, tá? Mede do cotovelo até a ponta do dedo, não o indicador, o maior, né? Você vai ter aí aproximadamente 2 palmos ou aproximadamente 45 centímetros. Este era um côvado. Então, se você verificar, você vai ver que o tabernáculo tinha essas dimensões. Tá bom? O lugar da cortina, o lugar continha apenas um mobiliário, né? A arca da aliança tipificava a plenitude da presença de Deus. Sua santidade, glória e majestade Deus habitava entre o povo. Tá? Muito bem, vamos aqui conversar um pouquinho. No Novo Testamento, esta imagem revela o que Paulo escreve aos Efésios. Para que Cristo, Paulo escreve lá aos Efésios, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, preste atenção que está falando do amor, no amor poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja
a largura, e o comprimento e a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que exerce todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios capítulo 3, versículo 17 ao versículo 19. Percebe, amados, que nós falamos há pouco sobre 3 dimensões no espaço. Nós falamos sobre a largura do tabernáculo, nós falamos sobre o comprimento do tabernáculo, e nós falamos sobre a altura do tabernáculo. E até então, conhecemos largura, comprimento e altura. Um cubo, ele precisa apenas dessas 3 dimensões. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tratando aqui deste mundo, vamos dizer assim, espiritual, nós temos aqui uma palavra-chave que vai nos dizer que o apóstolo Paulo fala assim, ó, a fim de estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja, além das 3 dimensões, a profundidade. Tá bom, amados? E qual é esta profundidade? A profundidade que ele está falando aqui, que o apóstolo Paulo em sua revelação está falando aqui, ele está falando da nossa intimidade, da intimidade que temos com Deus, o acesso ao lugar santo. Aqui, ó, olha para esta imagem. Então o sacerdote, ele entrava aqui, e aqui está a intimidade com Deus, aqui está a reverência, aqui está o lugar, daqui depois do véu, nós falamos aqui na largura aqui, ó, na largura, o comprimento, falamos aqui desta altura. E qual é a quarta dimensão? Né? A quarta dimensão, em qualquer livro, em qualquer cálculo cúbico, seja ele, nós precisamos das 3 dimensões, mas para o mundo espiritual, para o acesso, o acesso direto aqui com Deus, nós precisamos da profundidade. Louvado seja o nome do Senhor. Esta profundidade aqui, que é o nosso acesso direto com Deus, é que nós temos aqui a nossa intimidade com Deus, para que Deus fale conosco, para que nós entramos à sua presença. Aqui nós falamos do mundo espiritual, do mundo que o sacerdote precisa estar entronizado com Deus. Então aqui está falando do amor, a profundidade aqui, ó. Em amor podemos perfeitamente compreender o quê? A quarta dimensão, que é a profundidade. Tá certo, amados? Vamos adiante. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. O que podemos aprender por trono de Deus e a importância do lugar santo? Olha, o lugar santo era a antessala, ou seja, era uma sala antes daquela que eu precisava do acesso. E qual era essa? Né? Era o lugar santíssimo, o que mostra o caráter santo da presença de Deus, representada na arca, porque o Deus santo e glorioso ali estava. Tá vendo? Olha, aqui está a quarta dimensão. Aqui está esta imagem. Aqui está esta quarta dimensão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui na presença, aqui para acessar esta presença, eu preciso da quarta dimensão. Eu preciso disso aqui, ó. Olha, o acesso, eu chego na antessala, para mim acessar o lugar santo, eu preciso mostrar o que? O que mostra o caráter santo da presença de Deus apresentada na arca da aliança, porque o Deus santo e glorioso ali está.
Entendeu? O Deus Santo e Glorioso está lá, estava na sala reservada, na sala que tinha a maior, o local mais reservado do tabernáculo, a presença de Deus. Então, amados, quando eu quero entrar, quando eu vou, eu, você, qualquer um, chegamos na empresa, sei lá, para falar com o nosso chefe, para falar com alguém, geralmente a porta da diretoria é fechada, correto? Então, para entrarmos na presença do nosso diretor, na diretoria, ou seja lá, ou na secretaria da sua congregação, para você falar com o seu pastor, você primeiro não precisa, né, lá não é o lugar mais reservado, que é um lugar reservado que fica do templo? Pois é. Então, para você entrar, você precisa pedir licença, correto? Bater na porta primeiro para indicar que tem alguém que precisa entrar, e se você pode entrar, tá certo? Pois é. Aqui a presença de Deus, muito mais ainda, tá? Então o sacerdote precisava ter essa intimidade, né? Essa intimidade, essa quarta dimensão, essa intimidade para falar com Deus. Tá bom, amados? Pois é, muito bem. Não percamos de vista a dimensão da santidade e da glória de Deus. Tá vendo aqui, novamente, falando da dimensão? Qual é essa dimensão da santidade e da glória? É a profundidade, é a quarta dimensão que o apóstolo Paulo fala em sua revelação. Seja santo e não desprezemos o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós não desprezamos, nós alcançamos, nós temos o discernimento da quarta dimensão, da profundidade. Cuidado, a palavra de Deus nos alerta que o nosso adversário anda em derredor, bramindo como um leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5,8. Vigiemos, temamos ao Deus Santo e Glorioso. Vigiemos. Temamos ao Deus Santo e Glorioso. Teme a Deus, amados. Teme a Deus. Se você teme a Deus, não é ter medo de Deus. É temer, significa reverenciar. Ter intimidade. Obedecer. Fazendo isso, você é cheio da graça e você tem a santidade, tem a quarta dimensão, que é a profundidade, que é o acesso à glória de Deus. Tá bom, amados? Antes de nós fazermos a nossa conclusão, vou voltar aqui no primeiro tópico aqui, nessa parte aqui, para nós explicarmos isso que eu disse que voltaria aqui, para mostrar isso aqui, ó. Muito bem. Amados, a nossa lição vai nos falar aqui, ó, sobre vai nos falar sobre as cores do tabernáculo. Tá bom? Vamos falar sobre essas cores aqui, ó. Nós vamos falar sobre a cor branco, a púrpura e o carmesim. Tá bom? Na verdade, aquela imagem deveria estar aqui para a gente explicar sobre essas cores. Mas ela ficou um pouco trocada na hora de fazer a postagem, na hora de montar a videoaula, ela acabou ficando trocada. Eu peço aí desculpa aos amados irmãos, mas eu tinha que voltar aqui para explicar estas cores aqui, ó. O véu era uma cortina feita de linho fino branco, entretecido em fios de cores azul, púrpura e carmesim. O propósito deste véu era separar o lugar santíssimo, no qual estava a Arca da Aliança. O lugar santo, do lugar santíssimo, só podia entrar o sacerdote. Tá? Então nós vamos estar falando aqui rapidinho sobre esta parte aqui, ó. Sobre esta parte aqui, né? Olha, preste atenção. A nossa lição vai estar falando sobre
esta parte aí das cores, né? Das cores da cortina, né? Onde estas cores elas tinham uma representação aí com a obra de Deus, com a presença de Deus. Onde a cor azul, na nossa lição, ela vai estar falando sobre a divindade, né? Aponta para a divindade de Jesus, ou seja, Jesus é Deus. A cor azul, além de representar a cor celeste, a cor dos céus, ela aponta para Jesus, né? Ele é Deus, tá? Aqui essa circunferência, ela quer representar aqui, como fala na nossa lição, perdão, representando aqui toda a humanidade. Jesus morreu por toda a humanidade. Não foi por apenas uma etnia, uma raça, como eu falei no início, uma tribo ou línguas. Não, ele morreu por toda a humanidade. Então aqui nessa circunferência, representando aqui o globo terrestre, todo o mundo, né? Jesus é Deus para toda a humanidade, tá bom? A púrpura aponta para o futuro. A Bíblia diz que ele reinará, ele irá reinar sobre toda a humanidade. Ele irá reinar, amados. Aponta para a sua realeza. Jesus é rei. Louvado seja o nome do Senhor. E o branco aponta a sua santidade, humanidade e sofrimento, a pureza. Ele é puro, não teve pecado, não jamais pecou. Então, a santidade de Cristo, representando aqui a sua humanidade. E o carmesim aponta para a sua obra na cruz do Calvário, derramando o seu sangue. Ele sofreu, ele é servo sofredor. Então ele sofreu por toda a humanidade. Ele sofreu por toda esta humanidade aqui, por todo o globo terrestre ele sofreu. Amém, amados? Então é isso que eu queria mostrar para vocês aqui nesta explicação aqui desta imagem. Muito bem, vamos adiante. Vamos finalizar aqui a nossa aula, já falando aqui na nossa conclusão. A conclusão diz o seguinte: percorremos o lugar santo. Nesta lição nós percorremos o lugar santíssimo. Ele representa a presença santíssima da glória de Deus no meio de seu povo, tá? Esse lugar especial e único do tabernáculo mostra o que o Senhor Jesus Cristo, o sumo sacerdote perfeito, fez ao rasgar o véu da separação. Como que ele fez isso? Na sua morte, nos dando o direito de entrar no lugar santo. Diferentemente daqueles dias onde o lugar santo não era aberto a todas as pessoas. Hoje, por meio da obra de Cristo, podemos entrar ao trono de Deus com ousadia e confiança. Você pode entrar com ousadia e confiança. Que ousadia é essa? A ousadia da quarta dimensão, que nós explicamos nesta aula. A ousadia da quarta dimensão, a ousadia de ter intimidade com Deus. Não é a ousadia de libertinagem, não. De mostrar que é santo, não. De dizer que tem mérito de entrar, não. É a ousadia do amor que fala lá na revelação do apóstolo Paulo. De amar a Deus acima de todas as coisas e pertencer ao reino de Deus. Amém, amados? Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos dá um final de semana, uma aula maravilhosa neste domingo, para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe.